Mais um episódio da Romero Fernandes Cast. Sou a doutora Viviane Fernandes, sou dentista e CEO da Romero Fernandes. Eu tô aqui hoje para mais um episódio para que a gente possa conversar, entender um pouquinho melhor com o nosso convidado sobre empreendedorismo. Antes de mais nada, eu quero agradecer a parceria da Clear Correct, da Strauma e da The One, que é um novo projeto que a gente está aí começando para os empresários da Barra da Tijuca. Hoje eu tô aqui com o Pedro Guedes, personal trainer. Eu queria agradecer pela vinda, por participar do nosso podcast. Além dele ser personal trainer, ele é o meu personal trainer também, do Dr. Thiago também, e paciente da Romero Fernandes. Pedro, obrigada, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o relacionamento com os alunos, a relação humanizada que você tem com os alunos, e você vai contar um pouco da sua trajetória, da sua carreira. Me fala um pouquinho aí de como começou, por que educação física. Me conta. Então, queria primeiro agradecer aí a oportunidade, né, o convite que você e o Thiago fizeram. E é um prazer para mim poder estar aqui como seu amigo, seu personal, e contar um pouquinho aí da história. E vamos falar sobre empreendedorismo, relação, né, aluno, né, personal, cliente, personal, e vamos desenvolver um pouco nisso aí. E eu comecei minha carreira, assim, resumindo, né, eu sempre fui ligado muito à área de esporte, sempre comecei a fazer academia cedo, com 13, 14 anos, então foi meio que sendo uma coisa natural, uma coisa puxou a outra, né. Lá em casa a gente teve sempre bons exemplos, meu pai, minha mãe, tudo, né, sempre ligado à área de esporte, meus tios. Então, assim, eu e minha irmã começamos a treinar cedo na academia, com 13, 14 anos. E, como eu falei, sempre fiz esporte, futebol, basquete, vôlei, né, enfim. E acabou sendo uma coisa natural, né? Desde cedo despertou ali Eu sempre gostei, né, da questão do corpo, estética, e comecei a me cuidar muito cedo. E sofria bullying em casa da minha irmã, que falava assim, pô, você tá gordinha, assim tu não vai conseguir nada. Então, ela me alertou, né, ela falou assim, tem que se cuidar. Ela começou antes de mim até, apesar dela ser um ano mais nova. E aí, foi uma coisa natural, né. E fiz vestibular, passei para o UFRJ e encontrava com o Thiago, né, porque a gente estudava nosso prédio era um em frente ao outro. E éramos grandes amigos, né? Somos grandes amigos, mas a nossa história vem lá desde, não sei, 10, 12 anos, que a gente estudou junto no colégio durante muito tempo. E aí, na faculdade, aquela relação que era muito próxima, que eu era o melhor amigo do Thiago, né? Voltava de carona da escola, saía à noite, o pai buscava, a mãe buscava. Já tinha um relacionamento, já estava fazendo um relacionamento aí, já desde estava sempre. Plantando ali uma semente. Né? E aí depois vocês vão entender, né, por que uma semente de um relacionamento bem plantada, né, num solo, até fazendo uma analogia assim com alguma passagem bíblica, né, que fala sobre isso. Quando você planta uma semente num solo fértil, ela germina, né? Então assim, ela aguenta o tempo, aguenta, né, afastamentos, né, naturais da vida. E aí fiz a UFRJ, né? O Thiago fez o prédio ali em frente ao meu e tal. E ali a gente já se encontrava um pouco menos, né? Então, enfim, terminei a faculdade. No meio da faculdade já comecei a estagiar e sempre trabalhei numa empresa só, né? Como estagiário, em 2 empresas, na verdade, né? Como estagiário. Depois me formei, já fui contratado e em 2005, final de 2004 eu me formei. Janeiro de 2005 eu fui contratado e foi quando eu comecei a trabalhar aqui na Barra da Tijuca. Né? Então a minha história aqui na Barra começou em 2005. Bastante tempo, né? Bastante tempo, tem 20 anos aí. Sempre frequentei a praia aqui, né? Mesmo quando, né? Antes disso. Mas assim, começou em 2005. Eu comecei a trabalhar todo dia aqui, ali no posto 6. E nesses 20 anos desenvolvi ali, né? Uma clientela e amizades, né? Que duram até hoje. Então, assim, desde 2005 que eu atuo como personal trainer aqui na Barra, né? E são 20 anos aí de histórias, relacionamentos, clientes que viram amigos, que, enfim, essa relação ela vai
transbordando, né? Deixa de ser uma relação, aquela relação às vezes um pouco mais fria, né, de profissional-cliente, né? Tanto que a gente chama, hoje em dia fala-se muito sobre cliente, mas a gente tem um hábito, né, em academia, como é uma relação mais estreita, né, ainda mais com um personal, o cliente de personal, né, porque muitas vezes você tá com aquela pessoa todo dia. Então passa a ter uma relação de amizade, a pessoa começa a ter você como uma pessoa de confiança, né? Vira uma referência, então você vai desenvolvendo relações maiores, né? Do cliente ele vira aluno, né? Aquela relação mais próxima, vira amigo, e aí você é um cara que você é uma pessoa que você encontra fora daquele ambiente de academia, viaja juntos e tal. E foi isso. Então, você acha que cliente, aluno faz diferença? A gente chamar ele de cliente, de aluno? É igual quando a gente chama o paciente... Tem gente que chama o cliente de paciente e vice-versa. Fala pra mim, qual é a diferença que você acha entre um e o outro? Olha só, eu pelo menos tenho o costume de chamar de aluno, né? Porque eu procuro desenvolver com meus alunos, né? Sempre procurei desenvolver uma relação muito próxima. Então, assim... Às vezes começa como um cliente, né? Porque pode ser uma pessoa que me abordou na academia, que está ali me observando, né? E fala assim, pô, Pedro, olha só, pô, eu tô observando você, sabe? Eu tô precisando de um personal. Então aquela relação começou como um cliente, né? E com o tempo ela pode virar uma relação mais estreita, né? De aluno, vamos dizer assim, uma coisa mais de amigo, né? Mas ela pode começar também como amigo, né? Eu tenho amigos que... O Thiago é meu amigo, né? Então o Thiago é meu amigo, virou meu cliente. E você virou paciente dele. E eu virei paciente dele, né? Então a história é engraçada ali, né? Porque depois da faculdade a gente ficou anos. Nós fomos anos, né, sem nos ver ali, né? A vida de cada um tomou rumo diferente, né? E eu fui reencontrar o Thiago, né? Eu saí da faculdade em 2005, devo ter encontrado o Thiago mais um tempo ali depois, mas eu acho que eu fiquei uns 10 anos sem ver o Thiago. Né? Caramba, bastante tempo. Fui encontrar o Thiago um dia no mercado, rápido, de manhã. A minha filha tinha 1 ano, tá com 8 agora, eu tava indo comprar leite no mercado, o Thiago de manhã comprando alguma coisa também. E aí, enfim, e depois disso, demorei mais uns 3 anos para encontrar o Thiago. Né? Depois desse 1 ano? Depois desse 1 ano, acho que uns 2 anos. Ah, tá. Porque eu reencontrei Thiago a 2019, que foi quando eu vim ser paciente de vocês. Entendeu? E aí a gente virou aluno. E aí vocês viraram alunos. Eu tinha ido viajar. Aluno ou cliente? O Thiago virou aluno. Você veio como cliente. Mas você hoje é amiga. Entendeu? Eu tinha ido viajar. Tava precisando já de fazer um tratamento dentário. Não tinha dentista, enfim. Aí eu tentei marcar com um outro dentista que era amigo até de uma pessoa que eu conheço. Mas eu furei com um cara uma vez, o cara furou comigo outra. As coisas foram acontecendo, né? A mão de Deus ali foi agindo de forma que eu e o Thiago, né, as nossas histórias se cruzassem de novo. Então, eu fui viajar, ficamos 10 dias nos Estados Unidos, 15 dias, voltamos de viagem. E aí a gente chegou num sábado de manhã. E eu cansado e tal, eu falei com a minha esposa Natália, eu preciso treinar de tarde, porque eu quero ajustar meu sono. E aí eu lembro que a gente chegou, arrumou as coisas, não sei o que, almoçou. E aí eu falei, vou lá no Star América, né? Falei, vou lá, porque essa hora a praia tá cheia e tal. Cheguei no Star América, umas 4, 5 da tarde, quem que eu encontro? Thiago. Falei, caramba, cara. Primeira coisa que eu falei, tô precisando de um dentista. E aí... Não, isso é bom pra gente entender que a gente precisa também se fazer presente, né? Sim, sim. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. A gente lá na clínica, a gente fala muito sobre isso. De você estar nos lugares e as pessoas saberem o que você é. Né? Então, se você é dentista, você fala da sua profissão, você vai estar ali. A hora que alguém precisar de você, você é o primeiro a ser lembrado, né? Eu sempre trabalhei ali no Posto 6, na Barra da Tijuca, né? Na praia, na academia ali na Bodytech. E, enfim, fiz a minha clientela basicamente toda ali. Mas eu sabia da necessidade de eu frequentar outras unidades. Importante. Né? Para eu não ficar preso só naquela estrutura ali. Ter outros nichos, né? Outras pessoas em convívio com você, sim, sabendo que você é personal. Porque ali a Bodytech da praia era uma coisa muito assim, mais família, mais província, uma coisa mais fechada, né? Então eu sabia que eu tinha que aumentar meu relacionamento. Então eu ia no Vogue, eu ia no Star América, eu ia na Érico Veríssimo, enfim, eu procurava, né, manter
uma relação maior, assim, conhecer pessoas, né? Enfim, conhecer clientes de outras unidades, professores de outras unidades, para aumentar esse leque aí. E aí foi numa dessas, né, que ela falou, você não vai na praia? Né, que a gente morava ali do lado, mora ali do lado. Eu falei, não quero ir na praia, não. Quero no Citar, vou lá hoje, fazer um negócio diferente. Queria treinar com calma, na praia eu conheço todo mundo. Não gosto de treinar com ninguém junto, não gosto de dividir aparelho. Eu já treinei com o Thiago. E aí uma vez na vida, 7 anos, né? Falei, que a gente se conhece de treino, 6, 7 anos. Falei, uma vez de treino. Vou chegar na praia, aí todo mundo vai perguntar na viagem, não vou conseguir treinar. Falei, tô cansado, quero ir lá treinar. Aí cheguei e encontrei com o Thiago. Foi engraçado, foi muito legal esse reencontro. Que bom. Hoje você pode me dizer que seus clientes, eles são tratados de maneira diferente? Você acha que o tratamento que você dá para eles, a atenção que você dá, faz diferença na fidelização deles? Você tem muitos alunos que já estão com você há muitos anos? Tenho. Assim, eu devo ter várias falhas aí como profissional, tá? Eu procuro sempre fazer uma autoanálise minha, né, um autoconhecimento para resolver essas coisas, né? Mas nós somos seres humanos, a gente tem falhas, a gente tem, né? Mas uma coisa que eu sempre foi prioridade na minha vida foi a relação com meus alunos, né? Isso aí, na verdade, vem lá de trás, né? Assim, muita coisa influencia, né? Como que foi a minha criação, né? Meus pais, minha família, a gente sempre teve uma relação muito próxima, né? E como eu falei, você replica aquilo que você aprendeu, né? Então, assim, a minha relação familiar sempre foi uma relação muito carinhosa, muito próxima, né? As relações muito boas. E aí você vai transbordando isso ao longo da tua vida. Sim. Nas tuas relações profissionais, pessoais, em casa, com a tua esposa, teu marido, teus filhos, né? Então, uma coisa que eu sempre priorizei na minha vida foi a minha relação com o meu cliente, com o meu aluno, né? Então, você vê, eu tô aí formado desde 2005, dando personal aqui na Barra, né? 20 anos já. Eu nunca tive um problema com um cliente meu. Você não vai achar um cliente e falar assim, cara, eu me aborreci com o Pedro e parei de treinar com ele, fui treinar com outro personal. Não tem. Se tem, não me falou. Mas eu acho difícil. Que será, hein? Não, mas, cara... eu tô brincando. Se tiver algum, pode me ligar. Que a gente resolve esse negócio aí. Não, mas assim, graças a Deus, cara, eu sempre tive clientes... Você vê, eu tenho um cliente... que na verdade ele é um grande amigo. Eu não falo nem que ele é um amigo, mas ele é um grande amigo. Eu falo até que ele é um mentor meu, né? Que é uma das pessoas que mais me ensinou sobre a vida, né? E, enfim, esse cara tá comigo há 18 anos. Caramba! Todos os dias. Então, assim, eu convivo com ele todos os dias há 18 anos. E então, assim, sempre foi uma relação muito próxima, né? De amizade. Você vê, esse cara me conhece há quase 20 anos, né? Pegou várias fases da minha vida. Sim. Né? Namoro, casamento, enfim. Várias vezes ele falou como amigo, como pai. Puxão de orelha também. Já me deu vários, né? Uma relação de 18, 17 anos, né? Em algum momento a pessoa vai te dar um toque ali, né? Mas isso só é possível pela relação estreita. Sim. Entendeu? Se a relação fosse uma relação sem uma base sólida, sim, talvez ele não fosse meu cliente hoje mais, né? Mas nos momentos em que acontecia alguma coisa, tal, a gente conversava, ele me mostrava, né? Então, ele é um advogado, é uma pessoa que eu tenho um carinho, assim, imenso, né? Jorge Azevedo. Faço questão de falar o nome dele porque tem um carinho grande. Mas tive outros clientes também. Tenho um cliente meu de 10 anos, 12 anos, né? Tem uma menina que está comigo há 13 anos. Caramba! E ela ficou comigo há alguns anos, parou um tempo por causa de... Não lembro quais foram os motivos, e voltou. E ela voltou, e você vê, né, como é que é a importância de você... Também, isso eu aprendi com o pai dela, tá? Que ele falou, Pedro, nunca feche uma porta do lugar que você sair. Deixa sempre aquela porta aberta. Saiba sempre sair de uma relação, né? Mas você deixando uma porta aberta. Então essa menina voltou a treinar comigo na pandemia e hoje treina ela, a mãe, o irmão, a cunhada. A família toda. São acho que 8 ou 9 pessoas. Caramba. Né? E tudo veio através dela. Monique, minha aluna.
Então, assim... Isso ele fala pra todas as alunas, que todas são VIPs, entendeu? Cada uma no seu horário, porque ele fala isso pra mim também, tá? Só vou te falar isso, Monique. A Viviane é a VIP do horário de 12h30. É a número 1. Isso que você tá falando é muito legal, porque eu até consigo fazer uma relação com a clínica, né? A fidelização dos nossos pacientes. A gente tem muitos pacientes de longa data. O próprio Thiago, a gente já teve outros consultórios, ele trabalhava na Tijuca, eu tive já consultório em Copacabana, e hoje a gente tá aqui na Barra. Paciente, hoje a gente não chama de cliente, a gente chama de paciente lá na clínica, que acompanham a gente desde o início da nossa carreira. Mas por quê? Porque a gente tem um atendimento diferenciado, a gente escuta o paciente. E eu tenho certeza, eu sou prova viva assim, do que você faz com os seus alunos, é que você escutar, você dá atenção, e escutar de verdade. Porque não adianta a gente simplesmente fingir que tá escutando, não lembrar depois do que falou. De vez em quando você faz isso, mas tá tudo bem. Mas o que acontece? Quando a gente escuta, dá atenção devida, trata o paciente como ele tem que ser tratado, porque na verdade não é tratar como ele tem que ser tratado, é como a gente gostaria de ser tratado. E isso faz com... Escutar ele, né? Escutar ele. Escutar ele. E isso faz com que ele siga a gente pro resto da vida. O técnico é bom, a parte técnica, saber fazer dente, saber a parte ali da odontologia é muito importante, mas hoje vai muito mais além do que isso. Muito. Se você só tem um técnico bom e não tem um relacionamento bom com o paciente, esquece. Ele vai te trocar pelo primeiro que der um pouquinho mais de atenção para ele. É isso aí. Uma das grandes lições, né? Eu até reli há pouco tempo esse livro agora, eu já li esse livro há 10, 15 anos atrás e reli agora, que é o Monge Executivo. Uma das grandes lições do livro que ele fala é o seguinte: quando você escutar uma pessoa falar, você escuta, mas você olha nos olhos da pessoa, entra naquela pessoa, se coloca no lugar dela, esquece o resto, porque você vai conseguir captar o que aquela pessoa quer te transmitir, aquele sentimento. Você não vai só escutar, você vai ouvir. Escutar vai entrar aqui e vai ser pelo outro lado. Exatamente. Agora, se você ouvir aquela pessoa, aquilo vai para dentro de você e você vai conseguir perceber o que está acontecendo, né? Então, assim, muito legal. E é por isso que quando a gente recebe um paciente, a gente não coloca ele na cadeira do dentista direto. A gente senta com ele no escritório, a gente conversa, escuta as dores dele, entende exatamente o que ele está fazendo ali. Porque às vezes eu vou olhar a boca dele, o Thiago vai olhar, a nossa equipe vai olhar a boca do paciente e vai pensar no técnico. Mas e o que o paciente quer? O que ele está buscando? Qual é a dor real dele? É isso que a gente precisa tratar nesse primeiro momento. É claro que... E a pessoa, às vezes, chega ali e não quer abrir o jogo de cara, né? Não, e aí você tem que conversar. Tem um problema de autoestima, exatamente. Entendeu? Às vezes chegou ali, tem uma cárie para resolver, mas a pessoa não está satisfeita com a imagem, né? Então ela foi, na verdade, em busca de ajuda. Exatamente. Né? E muitas vezes eles vão lá querendo falar. Só querendo falar. E aí a gente vai puxando, vai buscando, entendendo exatamente o que ele... Da face dele, da cavidade bucal dele ali, né? Dos dentes, da autoestima, que a gente conseguiria mudar a vida. Porque assim, na odontologia a gente muda a vida das pessoas. Então a gente tem que escutar aquela pessoa para entender o que ela deseja, pra gente ir no ponto certo. Para que a gente possa mudar de uma forma... legal, humanizada, trazendo resultado, né? Então, é o que a gente busca. Então, a relação do personal com o aluno, a relação do paciente com o dentista, elas são muito próximas, né? É muito parecido como a gente tem que tratar, como que a gente tem que se relacionar. Até porque, com essa relação toda, o que a gente tem? Fidelização, que é o que você está falando, de 10, 15, 18 anos, e a gente tem pacientes desde o longo da carreira, de 20 anos também aí já com a gente. E a importância, assim, dessa confiança, né, como eu estava te falando, de você plantar aquela semente do relacionamento ali. Você vê, eu conheço, tem clientes hoje, né, que me ligam, falam assim: Pedro, eu fui teu aluno há 15 anos atrás. Olha. Nem de personal, você foi meu professor de musculação, cara, eu consegui teu contato, você está na Barra ainda e tal. Outro dia um menino me parou na praia. Menino não, né? Porque ele tá com 35 anos hoje. Eu não reconheci, no shopping, digo. Eu tava tomando um café e aí passou um menino e falou assim: Pedro. Aí eu olhei e falei assim: cara, não lembrei, né? Quem é, né? De barba, com mulher, filho, criança. Aí ele veio falar comigo. Ele falou assim: cara, você foi meu professor. Ele falou assim: você era estagiário ainda.
Porque eu estagiei um tempo na Barra antes de me formar, né? Eu cheguei na Barra, na verdade, a minha história na Barra, eu falei errado. A minha história na Barra começou em 2001. Olha. Quando eu estagiava aqui. Em 2005 eu fui contratado como personal. Então, na verdade, são 24 anos, né? E ele falou assim, cara, você foi meu professor, eu tinha 15 anos. Eu falei, caramba, você tá com quantos anos? Ele falou, eu tô com 36. Aí você pensou, tô ficando velho, né? Aí ele falou assim, cara, eu era magrinho, eu tô mais forte, né? Eu tô com barba, tu lembra? Eu falei, cara, eu não posso mentir também, né? Eu falei assim, cara, eu vou lembrar. Mas ele falou, não tem problema não, cara, mas eu fiz questão de vir falar com você, né? Que, pô, você foi importante, né? Me ajudou ali no começo, né? De exercício. E quando eu encontrei com o Thiago, você vê, eu encontrei com o Thiago, eu não sabia onde era o consultório do Thiago, eu não sabia que vocês estavam acabando de chegar na Barra da Tijuca, iniciar aqui aquele trabalho, não sabia como era o consultório, se era bonito, se era não sei o quê, se era isso, se era aquilo. Mas quando o Thiago falou, pô, vai lá no meu consultório, em momento nenhum eu questionei se ia ser barato, se ia ser caro, aonde era, que não sei o quê, será que o Thiago é bom, será que o Thiago não é bom? Porque todo o nosso relacionamento lá atrás, isso que eu ia falar agora. O que foi plantado lá, eu sabia quem era o Thiago. Isso. Eu falei, cara, esse cara não pode ter mudado completamente nesse tempo, né? Eu sabia da índole dele. O Thiago sempre foi um excelente aluno na escola, sempre foi um cara muito perfeccionista, fiel, amigo, companheiro, sempre me ajudou muito. Então eu falei, cara, não tem porquê, né? Como é que vai ser ruim, né? Esse atendimento. Eu falei, cara, beleza, eu vou lá, pode marcar. Não sabia onde era, não sabia se era bonito, se era feio, se era não sei o que, se o Thiago, se era bom, se não era. Eu já tinha aquilo ali definido. Falei, cara, eu me senti seguro ali, né? E isso foi plantado lá atrás. Então você entende que o diferencial ele tá no cuidado e não só no resultado? Eu acho que assim, envolve muita coisa, né? Mas o cuidado é fundamental, né? Com o paciente. É o que você falou. Não é só mais uma pessoa que chega ali, senta na cadeira, tá bom, é obturação, é o que, é isso, é aquilo, clareamento, blá, blá, blá. Não. Né? Que nem na academia. Muitos clientes meus chegam lá, o cara não tá preocupado se ele vai fazer série de peito, série de perna, né? Quantas são, não sei o quê. Tem que trocar série, isso, aquilo. Claro que isso é importante. Sim. Né? A parte técnica do meu trabalho é muito importante pro resultado do cara. Mas muitos alunos não estão preocupados. Eles querem chegar ali, eles querem ser acolhidos. Com certeza. Eles querem escutar de mim, pô, como é que você tá? Você tá bem? E aí, como é que foi teu dia, tua semana? Né? E aí, dormiu bem, tal? Né? Porque às vezes na correria do nosso dia a dia, eu saio muito cedo de casa. Então assim, eu saio muito cedo, todo mundo tá dormindo. Então às vezes, algumas coisas que a pessoa gosta de escutar, quem treina muito cedo. A pessoa chega ali, o Thiago é a primeira pessoa que eu encontro no meu dia. Então eu chego, eu pergunto pra ele, aí, cara, foi boa tua noite? Dormiu bem? Como é que foi teu dia de trabalho ontem? Você tá cansado e tal? Então a pessoa, né, assim como ela chega pra mim e pra você, ela quer chegar nas minhas mãos, ela quer chegar no teu consultório e ela quer ser acolhida por você, pela tua equipe, né? Ela quer sentir aquele carinho ali, como se fosse uma extensão da casa dela, ou do lugar que ela se sente bem. Eu até acho que é a personalização desse cuidado. Sim, com sim, cada sim. com cada indivíduo, Sim. com cada aluno, com cada paciente. Que é exatamente quando a gente senta com o paciente na mesa no dia que ele chega lá a primeira vez, a gente escuta. E aí a gente personaliza aquele atendimento. De acordo com o quê? Com o desejo desse paciente, né? Com a necessidade, com a dor, enfim. E eu acho que é a mesma coisa que acontece. Você tem que saber fazer uma leitura da pessoa, né? Isso você vai, com o tempo você vai aprendendo. A pessoa, às vezes, ela chega lá, ela não quer treinar. Com o tempo, você vai desenvolvendo essa intimidade, a pessoa fala, cara, não tô bem, não quero treinar. Pô, vamos sentar ali, tomar um café e conversar, preciso conversar. Eu falei, vamos. Pedro, hoje eu quero só caminhar. Cara, não tô afim e tal. Hoje vamos leve. Né? Isso assim... Sim, é você, tipos, na verdade, né? Entender... Tem cliente que não, tem aluno que não, que fala que aquele cara gosta de treinar, não sei o que, vambora, tal, quer resultado. E aí você vai. Né? Mas você tem que saber fazer uma leitura ali. Eu tive um cliente, ele treinava comigo à noite, né? 2 vezes a semana. Ele treinou comigo 10 anos. Eu tentava sempre mudar estímulo, variar um pouquinho e tal. Ele via, né, aquela minha tentativa para ele evoluir, não sei o que e tal. Aí um dia ele falou pra mim assim, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Cara empresário, extremamente bem sucedido, pô, muito dinheiro e, enfim, cara... Ele falou, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Você devia ter 1 ano que a gente andava junto, né?
Ele ficou comigo 10 anos, 8, 10 anos. E aí ele falou assim, cara, a minha última preocupação é vir pra cá e ter performance. Eu venho pra cá pra desestressar. Você só conversa coisas agradáveis comigo. Você não toca em assunto chato. Você não fica me perguntando do meu trabalho. Você pergunta como é que eu tô. Então eu tô aqui pra esfriar a cabeça. E assim, uma coisa que eu sempre procurei fazer com meus alunos foi sempre tentar inserir ao máximo o cara naquele ambiente ali, né? Porque se o cara for ali e assim, ele vai comigo, tal, não sei o quê, ali é um lugar, né? A academia é um lugar para você desenvolver ali relacionamento, network. Então, uma das principais coisas que eu faço, né? O cara chegou, a pessoa às vezes é tímida, não conhece ninguém. Ele tem que ter mais de um motivo para ele ir ali. Não pode ser só eu, ou porque a academia é muito boa, ou o café ali é gostoso. Não. Ele tem que estar lá porque, pô, a menina treinou comigo um dia, e aí um dia eu chamei, pô, essa aqui é a Vivi, minha aluna, né? Então, assim, já apresentou, já se conectou, né? Já fez o início de uma amizade, aí faz com o outro e tal. Então, quando você vai ver, a pessoa ela tem muitos motivos para ir ali. Vira uma terapia. Sim. Para muitos, o treino, naquele momento na academia, é uma terapia. Encontra um, encontra com o outro. Para outros, é network. Né? Uma academia ali é um ambiente de network. Com certeza. Isso que eu ia até falar, né? O relacionamento... Dá pra gente fazer uma day one dentro de uma academia, hein? Ó. Se pegar ali, ó, a sala cheia, 300 pessoas ali, você pinça umas 30 ali e faz um network bom. Inclusive o seguinte, ó, você sabe que eu gosto, né, de alguns acessórios, assim, e eu tô de olho naquele boné ali, ó. Esse boné que aqui? você já falou que não vai me dar, que você postou. Eu deixo você usar. Deixa eu usar. Ver se fica bom. Deixa eu tirar o microfone aqui. Deixa eu ver se vai ficar legal em mim. Ih, não cabe. Calma. Calma. Tem que ajustar aqui. Será que vai ficar pra mim esse boné? Não sei não, hein? Vou ver. Aí. Ó. Até que ficou bom, hein? Aí. Até que Gostei, ficou bom. Depois eu vou tentar pegar esse boné pra mim. Então, na verdade, foi até legal você falar da The One agora. The One é um projeto que a gente tá iniciando agora, já iniciou, na verdade. É um grande mastermind, é um grande projeto para empreendedores, para empresários e para aquelas pessoas que não têm ideia que elas são empresárias. Exatamente. Médico, nutricionista, próprio professor de educação física, às vezes tem um estúdio, ou tem uma equipe maior. Ou tem uma equipe, enfim. ou dá aula online, tem um curso online, alguma coisa assim. O que vai acontecer? Essas pessoas, elas são empresárias. Elas podem alavancar o negócio dela. Ela pode continuar atendendo, fazendo o trabalho que ela estudou para fazer. Mas sabe o que acontece? Ela não sabe fazer desde o início. Então, a The One é um projeto educacional da parte financeira, educacional de gestão de pessoas, gestão de processos, do próprio marketing. Hoje em dia... É uma coisa que a gente não aprende, né? Não. Que faculdade ensina isso? Você entra no mercado de trabalho jogado aos leões ali, e aí você tem que ser dentista, empreendedor, marqueteiro, gestor saber de finanças, de processo, pessoas, gestão de pessoas. Que é super difícil. É o mais difícil, talvez. Eu acho que assim, hoje é o mais difícil. Gestão de processos também. A gente tá falando sobre relacionamento, fidelização, tá tudo relacionado à gestão de processos. Eu achei incrível, assim, esse projeto de vocês, né? Eu, como sou teu personal, então eu tenho... As coisas chegam primeiro pra mim, né? Então, desde o começo que você me falou sobre isso, sobre a ideia lá atrás, né? Enfim, você e Thiago, eu falei, cara, isso aí não tem como não estourar. Não, já tá uma procura incrível, porque legal. assim, as pessoas realmente precisam entender de negócio. Elas entendendo do negócio, elas dão uma vida melhor pra família. Pra elas têm mais qualidade de vida. Você imagina, você tem uma equipe que trabalha pra você e você pode viajar. Porque você tem uma estrutura para isso acontecer. Isso é um grande problema hoje, porque eu vejo muitos profissionais bem-sucedidos, tá? Sim. Ganhando dinheiro, mas que não tem qualidade de vida. Exato. O que adianta? O cara fala assim, pô, Pedro, essa semana eu não vi meu filho. Cara, essa semana eu não conversei com a minha esposa. Então, assim, o cara tá ganhando dinheiro, pô, maravilha, ótimo, quem não quer, né? Eu sei, mas isso não é tudo na vida. Mas se você, assim, não tiver qualidade de vida... Exatamente. Passou 20 anos ali, você fala assim, cara, não vi meu filho crescer, não fiz isso com a minha esposa, não sei o quê, afastou o relacionamento, né? Então, assim, isso que vocês estão trazendo pro mercado, que eu acho que é uma coisa, assim, totalmente inovadora e cara, você vai proporcionar
que o cara tenha um crescimento ainda, Exato. mesmo o cara que já está posicionado no mercado. Sim, mas ele tem que entender que ele tem a possibilidade de crescer muito mais se ele escalar o negócio dele. Ter qualidade de vida. Ter qualidade de vida, exatamente. Muito legal. A gente participa de um mastermind há 6 anos, só de odontologia. Qual foi a ideia? Da gente se juntar entendendo o quê? Hoje, a minha clínica, ela tem todos os processos muito bem definidos, todos os setores são muito bem definidos, que é onde a gente consegue o quê? Fazer escala, a gente consegue escalar, né? Por exemplo, a gente vai viajar agora. A gente vai viajar, a clínica vai parar? Não. A clínica não vai parar. Eu tenho toda uma equipe estruturada, tanto de dentistas, treinados por nós, quanto de pessoas trabalhando para manter a qualidade do meu atendimento ali. Então... A engrenagem, ela não pode parar, né? Ela não pode parar. Porque se você não tá lá, para de entrar o dinheiro. Exatamente. E aí você fica estagnado. Então, a The One, ela veio para te ajudar, na verdade, a entender sobre todos os processos. E mesmo que você seja um profissional que ainda não tem até o sucesso um exemplo de que você deu, ele começa a estruturar o sucesso dele da forma correta muito desde o início. Isso também é muito importante, porque ele não vai chegar lá na frente e retroceder em algumas coisas, porque às vezes é difícil a gente mudar a mentalidade das pessoas, porque ela acha que sabe de alguma coisa. As crenças limitantes. Né? A gente já conversou bastante sobre crenças limitantes, né? Então é praticamente minha coach. Então essas crenças fazem com que às vezes a pessoa não evolua. Exatamente. E com a The One, a gente... Aliás, essa semana a gente teve uma discussão para saber qual é o nosso temperamento. Então a gente não conseguiu resolver, porque a gente chegou à conclusão que nós dois somos dominantes. Aí foi uma briga boa. Eu sou 85% dominante. Eu devo ser você também, deve ser a mesma coisa. Então a briga é boa, né? Então a The One, ela veio sem dúvida alguma para alavancar esses empresários. Eu ainda te digo mais, mostrar a muitas pessoas que elas são empresárias. Muitas não sabem, né? Muitas não sabem. Então a gente tá com um projeto incrível, com mentoria online, com mentoria presencial, com várias uma entrega muito bacana. De network também. Vou te dar um exemplo aqui, você me fala, tá? Até para eu entender melhor. Eu tenho um amigo que ele é médico, né? Trabalha junto com a esposa, enfim. E ele já teve, né? Começou com um consultório, tentou uma coisa maior, foi bem legal, mas viu que depois não era aquilo ali que ele queria. Então hoje ele é um cara super bem posicionado no mercado, né? E trabalha com a esposa e tem um consultório, né? Enfim, é um cara top aí, um dos melhores do Brasil. E eu acho que ele, assim, de repente queria ter mais tempo ali para estar com a família, né? Não acho que ele queira hoje voltar ao que ele estava antes, com uma coisa muito grande, né? Mas assim, se ele quisesse otimizar aquilo ali para ter mais tempo livre, mais tempo para a família, melhorar o fluxo de cliente, mas sem depender tanto dele. Sim, é perfeita. Né? Funciona para esse tipo de coisa? Super funciona, na verdade. Por que funciona? Porque a gente vai ajudar a ele estruturar uma equipe, estruturar processos e pessoas, fazer um marketing para ele e para a equipe dele, para que eles possam alavancar e ele ter mais tempo com a família. Tirar muitas funções que estão em cima dele. Exato. E delegar isso aí. Gestão de processos, né? Delegação, gestão de pessoas. Você vai precisar de uma equipe, de uma concierge, de pessoas para te dar o suporte, uma equipe de médicos também, para que você possa passar alguns casos, para que você tenha um tempo um pouco mais livre, até para que você entenda o seguinte: você pode estar dentro do seu negócio não estando ali. Ah, tá, entendi. Então, a The One, ela ajuda toda essa parte, todos esses processos, para que você tenha mais qualidade de vida, na verdade. E você também consegue aplicar esse conceito, né? O que vocês estão trazendo com a The One. Você consegue aplicar esse conceito para qualquer área, na verdade? Para qualquer área de prestação de serviço. A gente entendeu que tudo que a gente faz hoje dentro do consultório, o sucesso que a gente tem hoje dentro da Romero Fernandes é sobre prestação de serviço. Entendi. Então eu posso replicar tudo que eu faço hoje dentro da minha clínica em outros empresários e outras clínicas de prestação de serviço. Uma clínica veterinária, por exemplo. Uma rede de clínicas. Uma rede de clínicas veterinárias. Eu até perguntei pra você, que eu fiquei na dúvida, né? Eu falei assim, pô, Vi, mas calma aí. A gente tá falando sobre pessoas, né? Sim. Empresários, pessoas que lidam com pessoas.
será que com bicho não é diferente? E aí você falou pra mim, não, mas peraí. É uma empresa. A gente vai tratar a empresa. Exatamente. Eu não vou tratar o paciente, né? Que seria o bichinho. Mas eu vou... Dúvida, então. Exatamente. Mas não só advogado. Ele não tem um escritório? A gente não tem pessoas trabalhando? A gente não tem processos para acontecer? A gente não tem marketing para aquele escritório? Gestão do financeiro, despesa, receita, tudo isso, não tem? Então é gestão, é educação em cada ponto desse. Por isso que serve para contabilidade, serve para advogado, não só para a área da saúde. Para a área da saúde, a gente tem um know-how por conta da odontologia. Sim. A gente lida bem com tudo isso. Mas todos esses escritórios que precisam ser setorizados, a gente dá educação para que isso aconteça e a pessoa estruture e cresça de uma forma saudável. Isso aí, entendi. E além disso, o que é bacana da The One? É o network. Porque vão entrar várias áreas diferentes, você vai conhecer pessoas diferentes, você vai fazer negócios com outras pessoas. Isso é muito, muito interessante. Porque você alavanca até em outra área. Qual a oportunidade de você conhecer outras pessoas? É o que você faz na academia comigo. Você já parou para pensar? Quando você me apresenta um aluno seu? Você tá fazendo um relacionamento para eu conhecer outra pessoa, para divulgar o meu trabalho, para divulgar o trabalho dele também. Isso é network? Sim. Então, e é isso aí, né? Essa proposta também que vocês estão trazendo com a The One, isso na verdade só foi possível pela bagagem toda que você tem aí nos últimos 5, 6 anos, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Que às vezes foi muito melhor do que uma faculdade, do que uma coisa, porque... Não, essa bagagem não aprende em faculdade. Não aprende, né? Não aprende? Porque assim, desde que eu tô com vocês, né, que o Thiago e você vieram para ser meus clientes, né, meus alunos, vamos botar aí 2018, né, 2019, 6, 7 anos, né, foi quando vocês começaram todo esse processo, né, estudando, participando. O Mastermind, eu sempre falo isso, o Mastermind ele serve para te deixar perto de pessoas que têm o mesmo pensamento de querer crescer, de alavancar. Ele te dá energia, ele te dá impulsionamento. Então, eu nunca mais na minha vida eu deixo de estar num Mastermind. E eu não saio desse da odontologia, porque são pessoas querendo se ajudar, querendo falar de negócio. Você não pode falar de negócio com qualquer pessoa. Você não pode falar de financeiro com qualquer pessoa. Então, estar dentro de um mastermind, de um negócio, de pessoas, perto de pessoas, onde elas conseguem te entender, é perfeito. Você faz com que você tenha crescimento. E o que a gente quer hoje? A gente quer crescer. A gente trabalha para quê? Para crescer, para ter qualidade de vida, para dar um futuro melhor para a família, para você que tem filha, para sua filha, quem sabe um próximo filho, né? Ó. Vou jogar essa bola pra você também. Não vem com essa bola pra mim, não. Não vem com essa bola pra mim, não. Então, assim, Mastermind, eu acho que pra mim hoje é impossível das pessoas não participarem de um Mastermind. Então... É porque muitas ideias ali que surgem. Muitas ideias. E você vai melhorando. Você pega muitas... Assim, você pega ali e bota 10 pessoas, né, bem posicionadas no mercado de sucesso. Cara, você bota essas 10 pessoas numa mesa, alguma coisa vai sair dali. Com certeza. Entendeu? Ideias. Não, e outra coisa, às vezes, não saem projetos gigantescos, mas você falou uma coisa que você falou assim, isso pode melhorar o meu negócio assim. Você falou outra, o outro falou outra coisa. Você aprende com a experiência do outro. Você vai aprendendo. E a The One tem a confraria, né? O que é a confraria? A confraria é a gente sair pra jantar e num bate-papo a gente poder estar aprendendo uns com os outros, divulgando o nosso trabalho. Isso também é muito legal. Tem a parte do estudo também, né? Tem a parte do estudo. A gente tem encontros presenciais, né? 2 em São Paulo e 1 aqui no Rio. A gente tem mentoria online, né? Consultoria. A gente tem um consultor que vai acompanhando os resultados, vai acompanhando ali pelo WhatsApp. A gente vai tirando dúvidas. Treinamento de equipe. Qual é o lugar que abre uma tela de Zoom e treina a sua equipe? Olha que massa! A equipe, ela precisa fazer parte, ela precisa entender o que você está vivendo, para ela viver junto com você. É muito legal até de falar disso, porque há um tempo atrás, na verdade, há uns 3, 4 anos atrás, eu até já falei isso num outro podcast, mas eu tinha uma equipe muito complicada. Eu não conseguia trazer a equipe para mim. Né? Hoje eu faço parte da coordenação, eu faço a gestão da clínica, gestão de pessoas, gestão de processos, então tudo que acontece na clínica tem ali o meu dedinho. Então, como trazer essas pessoas pra gente?
para a liderança junto com a gente, para que ela traga resultado. Então a The One, ela vai conseguir também fazer isso em conjunto com os líderes, em conjunto com os donos dos empresários. Por quê? Porque a gente tem treinamento. Pessoas sem treinamento não vão a lugar nenhum. Então a gente tem que estar o tempo inteiro treinando, todo mundo da clínica. A gente tem... em qualquer área da vida, né? Qualquer área da vida. Sem treinamento, você não chega a lugar nenhum. É verdade. É verdade. As meninas lá na clínica, eu chamo das minhas meninas, né? Elas têm treinamento o tempo inteiro. Simulação, a gente fala que é teatro, né? A gente faz uns teatrinhos. Simulação de uma ligação bacana para o paciente, de dar atenção para o paciente, do processo novo que a gente montou, dos projetos que a gente tem. Tudo isso é treinável. Para quê? Para ter um melhor atendimento. Para elas saberem exatamente como que elas têm que fazer para que tudo dê certo, para que a gente tenha resultado. Porque não adianta a gente ter uma clínica bacana, atender os pacientes, e aí? A gente precisa de resultado também. Sim. Com estrutura, né? E a The One tem essa estrutura, né? Vai mostrar a estrutura para esse empresário. Legal. Então, é muito bacana. Você acha que a gestão do negócio na sua área também é muito parecida com isso? Mesmo você sendo hoje sozinho, mas você entende que se você não tiver um treinamento, ciência de algumas coisas, né, de estudos mesmo, se você não tiver dentro de oportunidades, o seu atendimento não seria diferente? Sim. Né, eu vejo o que acontece. Na minha área, tá? Eu não tenho estúdio, né? Eu sou autônomo, né? Mas assim, eu conheço amigos que já tiveram estúdios, né? Mas, cara, são pouquíssimos que dão certo. Por quê? Porque o cara, né, a pessoa ela vai muito numa aventura, né? Às vezes é um cara bem sucedido e tal, e ele fala assim, cara, sou um personal super bem sucedido, dou aula pra caramba, vou montar meu estúdio e vou estourar. Não vai. Não vai. Entendeu? Não tem estrutura, não sabe fazer nada disso que eu falei agora. Não sabe. Então, assim, pouquíssimos. Tem um cara na Barra que ele tem um estúdio há muito tempo, tá? Mas você vê, né, quando a pessoa tem, né, diferenciada, né? Eu não conheço. Esse cara até mora no meu condomínio, né? Mas eu não conheço, né? Sei quem é, mas não sou amigo dele, nunca parei pra falar, mas acompanho em rede social. Então você vê que é uma coisa mais estruturada, tá? Foi inclusive indicado para The One. Né? Vou abordar ele lá no condomínio. Isso aí, pode indicar. Mas assim, você vê que é uma coisa mais profissional. Eu sempre vejo ele, não sei se todo mês, enfim, volta e meia aparece. Treinamento para os professores que estão lá. Importante. Entendeu? E ele parece ser um cara muito assim, cuidadoso com a parte humana, com o tratamento com os alunos. E aí deu certo. Esse cara está no mercado há alguns anos. Né? É um estúdio, é um dos mais antigos. Mas eu conheço vários que não deram certo. Entendeu? O profissional, às vezes, ele não tem como ele virar empresário da noite pro dia. Não. Se ele não tiver uma bagagem. Não. Ele pode estar fadando ali, fadado ao insucesso. De uma hora para outra. Né? E às vezes o cara é um excelente profissional ali, um personal trainer da Mundial e tal. Ele fala assim, cara, vou abrir meu estúdio. O cara vai e monta. Primeiro que a pessoa às vezes tem uma ilusão de que todo mundo vai atrás dele. E não vai. Né? Alguns vão, tal, mas assim, a pessoa também tá inserida num ambiente, já é difícil, né? Porque, como eu te falei, no começo ela vai ali por sua causa, mas ela faz as amizades, ela Sim. muda a rotina dela, né? Ela começa a se inserir naquilo ali. Então, assim, talvez ela vá atrás de você, mas, cara, você vai abrir um estúdio achando que todo mundo vai atrás de você e que você... não é tão fácil. Não é tão fácil. Se você não tiver uma bagagem mínima ali, não procurar estudar um pouco antes, se capacitar... Como é que você vai gerir aquilo ali? Exatamente. Uma coisa é você gerir 20, 30 alunos, né? Pessoal. Uma coisa é você gerir uma empresa. Perfeito. Né? Perfeito. Contas, tal, processo. Não é tão simples. Entendeu? E aí, ao invés das pessoas aproveitarem as dificuldades como oportunidade de crescimento, elas simplesmente, às vezes, desistem do negócio. Desistem do negócio. Exatamente. E mudam até de área. Mudam de área. Exatamente. Eu conheço uns dois aí que mudaram de área, porque aquilo ali foi um negócio tão traumático. Isso o cara falou agora. assim, cara, não quero mais isso. E aí mudaram de área. E assim, pessoas que, sabe, sucesso, o cara, pô, a pessoa que bombava, assim, foi arriscar uma coisa maior, mas sem um preparo, cara, é que nem você pisar em falso. Você vai dar um passo que você não tem um chão ali.
E Entendeu? assim, há uns anos, né, que vem tendo alguns masterminds que dão esse ensinamento pra gente um pouco mais rápido do que você fazer um MBA em alguma coisa, em gestão de negócios. O mastermind, ele vem pra acelerar. Sim, sim. O conhecimento. Como se você tivesse feito extraído, né? A nata do que você precisa para esse cara assim. Meu amigo, olha só, isso aqui, tá? Você não vai precisar beber essa água, você vai tomar isso aqui, ó. Você faz isso, a gente já tá sabe. Tudo mastigado, a gente vai te ensinar como aplicar. É isso. Você não vai perder 2, 3, 4 anos, enfim, vai ser uma coisa sempre atualizada, progressiva e aqui. A The One é exatamente isso, para te dar o direcionamento correto e mais rápido para que você possa ter sucesso de uma forma mais consistente e qualidade de vida também, né? Então isso é muito... Tá incrível esse projeto, tá muito Legal. incrível, tá muito incrível. Pra gente finalizar aqui esse podcast... a gente não falou da sua experiência antes disso. Antes da gente finalizar, conta um pouquinho da sua experiência na Romero Fernandes. Minha experiência na Romero Fernandes, eu vou falar lá de trás, que hoje em dia eu tô devendo que eu digo... Tá rebelde, né? Tá rebelde. Tô rebelde. Cara, minha experiência na Romero Fernandes, primeiro que assim, foi o que eu te falei, né? Quando eu encontrei o Thiago, né, e assim, num sábado ali, uma coisa bem, eu falei, cara, não esperava, tô precisando de dentista. Ele falou, não, vai lá, e fui lá na outra semana, né, no consultório. Já era o consultório novo de vocês. Cara, primeiro quando você chega, assim, eu falei, cara, fiquei impactado, assim, que eu falei assim, ferrou, vou sair daqui pobre, né, que às vezes a gente tem essa às vezes tem essa preocupação. Tal. Cara, um lugar lindo e tal, mas assim, meia hora depois que eu tava ali, que veio o primeiro atendimento da recepcionista, e aquela coisa, uma coisa muito assim, muito próxima. Uhum. Meia hora depois que eu tava ali, eu já tinha esquecido a preocupação financeira, né? Porque, cara, eu tava tão à vontade ali, né? Que eu falei assim, cara, beleza, né? Às vezes a gente faz um tratamento um valor um pouco mais alto, tal, mas eu falei assim, cara, eu sei que aqui eu vou conseguir resolver o meu problema. Então, eu me senti seguro ali. Então, a minha experiência de cara já foi muito boa, né? Falei, cara, tô sendo atendido por um grande amigo, né? Tô num ambiente, sabe, que as pessoas me conhecem aqui, são próximas, sabem do que eu preciso, né? Estão querendo entender a minha necessidade. Não é só chegar, Pedro, o que você precisa? Tô com um dente aqui com dor, tá bom, é isso, acabou. Não, Pedro, fala aí de você, tal, o que aconteceu, né? Contar um pouco da história, né? Então, assim, desde a menina da recepcionista, a concierge, as funcionárias, as ASBs, né? Que fala? ASBs. Que, sabe, auxiliares de saúde bucal. Auxiliares de saúde bucal ali, sabe? E que são pessoas que já estão com vocês há um tempo, sabe? Então toda a experiência ali foi legal, né? E de você, cara, você chegar num lugar, sabe? Tecnologia, né? O scanner que vocês usam, sabe? Uma tela que você consegue ver como é que vai ficar, projetar aquilo ali. Não fica só uma ideia no meu pensamento, né? Fica mais palpável, você consegue visualizar exatamente o que vai acontecer com você. Porque vocês conseguiram me mostrar, falar assim, cara, isso aqui que vai ser o teu resultado. Né? Isso. Se eu pudesse fazer isso com meus alunos, maravilhoso, né? Eu falei, olha só. Eu ia querer. Eu queria. Você vai ficar assim, entendeu? Sarado, bonita, entendeu? Eu vou começar a mostrar, né? Eu acho uma ótima ideia. Você tem que montar um negócio desse aí. Essa tecnologia. Mas a minha experiência foi muito boa, cara. Então, assim, eu sempre me senti seguro, né? E aí, cara, todos os cuidados, né? Pô, você sai de lá, sabe? Com os mimos, né? Você vê que, assim, tem uma preocupação contigo ali. Com certeza. Eu não sou mais um ali, né? Eu sou um novo cliente ali, não mais um cliente. É verdade. Então a experiência, sabe, desde o começo minha foi maravilhosa. Eu que tô relaxado mesmo, entendeu? Eu tô rebelde. Mas aí, olha só, você Eu não sei como é que as meninas continuam me ligando. Isso que eu ia falar agora. Essas meninas são os anjos. Porque, cara, elas falam assim, eu doutora. não respondo, eu falo que eu vou. Ela fala assim, doutora, o Pedro não me responde, fala com ele na academia. Olha, eu vou admitir. Uma vez, eu tive a cara de pau. Eu tinha desmarcado 3 vezes por causa de trabalho, enfim. E aí eu tava com a minha filha, né, no centro empresarial ali, né, perto do consultório. Eu tive a cara de pau de ir no consultório, porque sempre tem um mimozinho lá, um docinho. E eu falei, e ela queria comer um docinho. Eu falei, vamos fazer o seguinte,
eu tava em frente, né? Que era a gente indo no bloco ao lado. Eu falei assim, vamos lá na tia Viviane, que lá sempre tem um negocinho, tem um brownie, tem alguma coisa. Aí eu tive a cara pra isso você vai, né? Pra isso eu fui, o Thiago tava lá, o Thiago me encontrou, saiu do nada, eu falei que queria usar o banheiro. Eu falei... deu uma desculpinha assim, não né? Que era, tava na recepção, eu falei assim, pô, ela me reconheceu, né? Falou, Pedro, você tá marcado hoje. Eu falei, não, você faltou. Eu falei, só preciso usar o banheiro. Aí eu usei o banheiro. Pegou um negocinho? Quando eu fui sair, eu falei assim, posso pegar um negocinho aqui pra Giovana? Não, pode. Você indicaria Romário Fernandes? Pô, eu indicaria não. Eu indico, de olhos fechados. Isso aí não tem a menor dúvida. Cara, confiança que eu tenho em vocês aí, sabe? E assim, eu indico pra amigo, pra cliente, sabe? E assim... E eu mesmo falo, cara, olha só, eu tô indicando, eu não ganho nada com isso, não, tá? Pelo contrário, eu indico porque eu sei o que vai acontecer lá, eu sei o tratamento que aquela pessoa vai ter lá. Porque hoje em dia, esse negócio de você indicar é muito complicado. Você, quando indica, você está validando. Sim, verdade. Você assinou embaixo, entendeu? Não é só, vai lá no fulano de tal que ele faz isso. Não. Pedro, quem que você indica? Então, assim, a pessoa quando te pede uma indicação... Uma porque ela confia em você. Ela confia em você. Ela tem você como referência. Exatamente. Né? Então ela fala assim, cara, você me indica? Quando eu não tenho pra indicar, eu não indico. Porque isso é um problema. Com certeza. Porque se a pessoa tiver uma experiência ruim, ela vai ficar chateada com quem proporcionou essa experiência ruim e com você. Com certeza. Então, assim, sabe, quando a pessoa me indicar, você tá assinando embaixo lá, fala, pode ir lá. Entendeu? Vai que você vai ser bem atendido, vai, cara... Isso aí não tem dúvida. Perfeito. Considerações finais. O que você falaria para um novo membro da The One que você vai indicar? Para um novo membro da The One? Bom, eu vou pensar então numa pessoa que eu indiquei para vocês. O que eu estaria falando para ele? Eu falei, cara, você está prestes a entrar numa nova fase da sua vida, uma fase maravilhosa em que você vai alavancar o teu trabalho, alavancar o teu serviço, alavancar a tua qualidade de vida, alavancar a tua parte financeira, teu relacionamento. Então, assim, não tem porquê, né, a pessoa às vezes ter dúvidas, entendeu? Então, assim, se a pessoa tiver o perfil que se encaixa ali, né, o modelo de negócio e tal, e quiser melhorar em todos esses aspectos, tem pessoa que não quer. Sim. Né? Tem pessoa que está satisfeita. Eu conheço um médico que é um super endócrino aí e tal, mas ele não quer. Ele fala, tô satisfeito. É um cara que ganha bem, um cara muito bem sucedido, mas ele tá ali, tem uma sala, tem uma funcionária, tem um auxiliar, 3 pessoas, acabou. Tem qualidade de vida e tal, mas ele falou, não quero, tô bem, não quero, né? Mas tem pessoas que querem e não sabem como fazer, né? Então, assim, o que eu falaria é isso. Falei, cara, vai que você... Só sucesso. Só vai alavancar. To the moon. É isso aí. Rua, entendeu? Então, tenho que pensar. Muito legal. É isso. Vocês são de parabéns aí pela ideia, né? E tudo que ela vai proporcionar. E o mais legal também, sabe o que é? É que esse empresário ele vai poder participar um pouco da rotina da nossa clínica. Ele vai poder conhecer a nossa clínica também, como é que são os processos, até para animar, para ele entender como funciona e como o negócio dele pode funcionar também. Isso Exatamente. Também é bem legal. Uma oportunidade da pessoa visualizar na prática. Exatamente. Esquece ali que tá, né? Você falou, às vezes o cara é de outro ramo, vai lá na tua clínica e fala assim, cara, só, esquece que você está numa clínica odontológica. Foca no processo. É isso. Né? Atendimento, recepção. Isso, aquilo, ligação, agenda, tal, processo, pessoas, tal. Isso. Então, se o cara conseguir liderança, se o cara conseguir visualizar aquilo ali, ele pode estar olhando ali, ele está dentro da Romário Fernandes, né? Recepção e tal, mas ele pode imaginar um escritório de advocacia, ele pode imaginar uma clínica de fisioterapia, né? Uma clínica médica, enfim, uma escola, qualquer coisa, né? Ele está vendo ali a gestão de tudo como ocorre, uma coisa global, processos, pessoas, enfim, é isso. É isso. E a gente começou falando sobre relacionamento e a gente vai finalizar falando sobre relacionamento. Relacionamento, sem dúvida nenhuma, é o sucesso que tem que ser construído de pouquinho em pouquinho para que a gente tenha... Sucesso, né? Sucesso, na verdade. Acho que é isso. Relacionamento é sucesso. Esse meu cliente de 18 anos, ele fala um negócio que a gente tem uma conta corrente relacional. E que essa conta corrente relacional, ela tem débitos e créditos. Né? Então, assim,
se você conseguir manter essa conta corrente relacional sua, seja com família, seja com cliente, né? Vamos falar de cliente aqui. Se ela estiver sempre no positivo, maravilha, né? Às vezes acontece, né, dela estar muito no positivo, aconteceu alguma coisa, né, ali um probleminha ali e tal, mas que você resolve, mas você está no positivo. O problema é quando essa conta corrente relacional ela entra no negativo. Com certeza. E aí, enfim... Né, aí muda tudo, onde dá tudo errado. É onde dá tudo errado, exatamente. Do contrário, a gente mantém um bom relacionamento, a personalização, a atenção, a humanização, e aí sim eu acho que é o grande sucesso. E uma coisa que eu te falei, né, que eu aprendi com o pai dessa minha aluna, que ele falou uma coisa, que é uma coisa simples, né, que se fala muito aí, mas ele foi muito incisivo, ele falou, nunca feche uma porta, né, porque assim, não é porque... eu já tive clientes que às vezes a pessoa parou por causa de horário e tal, mudou, foi para outro personal e voltou. Sim. Né? Porque aquela porta ficou aberta. Sim. Né? Se você tiver um ego muito inflado, às vezes você fica magoado, né? Mas não, se você mantém aquela porta aberta ali, né? Que nem você. Às vezes a pessoa pode ter vindo, fez um tratamento maravilhoso com você, e aí um dia precisou de novo, falou assim: cara, não, acho que eu vou no outro, que o amigo indicou, vai. Ela vai comparar e ela vai voltar. Exatamente. Mas aquela porta tem que estar aberta. Exatamente. Entendeu? Então, e é o que acontece muito, na verdade. Sim, acontece muito. Sim. O paciente vai, mas daqui a pouco ele volta. Ele entende que o lugar dele é ali. Exatamente. Por tudo que foi construído, de como a gente trata esse paciente, então ele vai mais volta. Quando a pessoa compara, ela não tem nem dúvida, entendeu? E eu não falo isso não só com paciente, mas com equipe. Sim, sim. Com a equipe acontece a mesma coisa. Eu já tive caso, alguns na verdade, da equipe pedir para sair em algum momento, alguém da equipe não estava satisfeito ou mora longe. Acontece muito isso aqui na Barra. O funcionário, o colaborador, ele mora longe e aí tem dificuldade de trânsito e tudo mais, aí fica difícil o dia a dia. E aí, se ele hoje pede para sair e ele sai de uma forma correta, a porta dele vai estar aberta sempre na Sim, clínica. sim, lógico. E é o que acontece lá. Quantas pessoas já não voltaram, já não saíram, mas com um relacionamento muito bom. É né? isso aí. Então, para a gente finalizar, eu quero dar um recado para os empresários que querem participar da The One, que têm o desejo de alavancar a sua empresa no setor de prestação de serviço. A gente está com esse projeto maravilhoso, incrível, que eu tenho certeza que... vai ser sensacional aí no seu ano de 2025. A gente vai deixar um convite, um link aqui para um convite super especial para a gente poder bater um papo. E, Pedro, obrigada. Foi maravilhoso. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado você. Obrigado. Até a próxima. The One. E você tem que participar da The One também, né? Não, deixa esse... Eu vou fazer um pra você. Esse aqui é meu, porque esse é o primeiro. Eu vou fazer um pra você. E eu tenho certeza que hoje você tá aqui pelo bom relacionamento também que a gente tem, né? Claro. Senão você não estaria sendo chamado. Não, pode ser um paciente, mas pode ser só um personal? Pode ser só um personal, mas... não é o que eu quero para minha vida, não é o que eu quero para o relacionamento com as pessoas que eu convivo. Então, quem faz parte hoje da Romero Fernandes e faz parte da minha vida e da vida do Thiago são pessoas especiais e eu hoje, sem dúvida alguma, considero você uma pessoa muito especial, muito mesmo. Eu também. Obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez, tá? E sucesso aí, The One vai explodir. Com certeza. Muitos alunos para você e muitos pacientes pra gente. Amém. E é isso. Obrigada. Vamos fazer um cross-selling. É isso aí, com certeza, com certeza. E é muito network, né? Muito. Network é o sucesso também do momento, né? É isso aí. Obrigada. Beijos. Beijos. Valeu, brigadão. Foi?